Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, me inscreva no nosso canal. Bom, meus queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. Vocês sabem, e é fato isso consumado, que o cristianismo atual, o cristianismo contemporâneo, o cristianismo tradicional ou sistema religioso ignorou as profecias do Antigo Testamento quanto ao cumprimento da vinda do Messias prometido de Israel. O Messias foi prometido a Israel. Por esta razão, eles divagam e patinam em seus imaginários, em seus ensinos sobre a vinda do Senhor. Veja quando eles fazem suas previsões, não é verdade? E sempre foi uma catástrofe. Olha, e sempre será. Ou seja, eles sempre erram. E eu mesmo tenho aqui neste canal um vídeo onde eu abordei essas previsões horríveis que aconteceram na história. É um vídeo até muito interessante, né? Todas as vezes que o sistema religioso preconiza ser o dia da vinda, né? Não, vai acontecer dia tal, eles erram. Vão sempre errar. Aí a desculpa que eles dão, não, porque nem o Senhor sabe o dia nem a hora. Inclusive eu também tenho um vídeo aí falando sobre esse dia e a hora que Jesus sabia sim. Só não falou ali, mas ele deu definido ali quando é que aconteceria a sua parousia. E a pergunta é, por que eles erram? Por não considerarem como nós consideramos, e a diferença é gritante. Para nós, a exegese é contextualizada com aqueles dias. Os métodos de interpretação, as características da língua hebraica como a língua grega, figuras de significação, figuras simbólicas e consideração de outras características são extremamente relevantes para a profecia escatológica, para assim podermos entendê-la dentro do seu contexto. Então nós usamos esses métodos de interpretação. Os textos também serão interpretados sob a ideia de que, para o judeu contemporâneo de Cristo, naqueles dias, a história estava dividida entre a antiga e a nova aliança. Quando se falava assim para um judeu daqueles dias, era isso que vinha à mente deles. E que os primeiros cristãos, segundo o que disse Jesus, eles esperavam uma única segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor, que traria tanto julgamento à nova aliança em plenitude e ressurreição dos mortos. Então o fato de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, começou então ali a partir do que? Nossos irmãos do primeiro século. Então para eles, aquela vinda, que não é a segunda vinda, foi a vinda do Senhor, é diferente do que hoje pensam os irmãos que estão no sistema religioso. Era diferente. E nós precisamos fazer o quê? Discernir muito bem o sentimento dessas pessoas que viveram aqueles dias. Nós não podemos desconsiderar isto, porque em todos os versículos que apresentamos dão fortes indícios que eles estavam incluídos no fim dos dias que aconteceria para o povo judeu e para eles a entrada no reino de Cristo. Então dão fortes indícios que eles estavam incluídos. Estão entendendo, abençoados? O cristianismo religioso passou por cima dessas informações, dessa percepção. Por isso que eles erram. É por isso que eles erram. Agora vamos falar de um importante personagem que vai nos ajudar a estabelecer os dias daqueles dias. E o personagem é João Batista. Ele veio antes mesmo de Jesus, né? O ministério de Jesus, o ministério de João Batista, começou antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério. Então, João Batista anunciou a tão esperada chegada do príncipe de Israel. Mas antes de continuarmos a falar de João, o nosso personagem central de hoje, vamos ver uma importante profecia, que é a última profecia que dá título a esse tema, né? Que é lá da profecia do Antigo Testamento, em Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E nós vamos ver a profecia que ele diz aqui. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Deixa eu ver se está tudo ok. Está tudo ok, vamos lá. Diz o texto: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes mesmo
ou antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Então, queridos, após 300 anos depois dessa profecia, surge então quem cumpriu essa profecia, João Batista. Ele era o profeta aí, como um símbolo, né, abençoado? Ele era o profeta Elias, que iria vir nesses dias. Vamos ler alguns textos que relatam isso? Vamos lá. Agora vamos ao novo, né? Como eles chamam, o Novo Testamento. E se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Diz o texto: geração de víboras, quem lhe mostrou como fugir da raiva que se aproxima? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis em dizer em vós mesmo: temos por pai a Abraão. Pois eu lhes digo que Deus pode criar filhos a Abraão, até mesmo dessas pedras. E agora o machado, olha interessante que ele fala, né? E agora o machado também está posto à raiz das árvores. Por isso toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu realmente te batizo em água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, cujos sapatos não sou digno de usar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O seu leque está na sua mão, e ele limpará a sua eira, e ele recolherá seu trigo no celeiro, e ele queimará a palha em um fogo que nunca se apagará. Irmãos, olha, antes de fazer qualquer comentário sobre esse texto aí, por que podemos ter certeza que essa profecia de Malaquias aponta para João Batista? Por quê? Primeiro, Israel nunca foi um povo que acreditou em reencarnação. Então, nós podemos eliminar aí que está falando de algum tipo de reencarnação. Então, o que nós temos que fazer? Procurar na história, não é verdade? E em qual história vamos procurar? A história desse povo. A história do povo judeu. Aí entra o profeta João Batista. Este era o profeta Elias, aqui visto do ponto de vista de uma figura de linguagem, e não de uma reencarnação. Então, abençoados, veja como é a nossa interpretação para os textos bíblicos, né? A gente não pega igual um louco, sai por aí caçando eventos para um futuro, para poder encaixar em certas profecias, né? Essa é a diferença. Porque hoje, para o cristianismo tradicional, ainda existe a presença do profeta, né? Para eles não está de pé ainda, né? Os profetas estão de pé, estão profetizando. Só que esse período cessou, conforme eu mostrei no último vídeo. Agora vamos analisar as palavras de João Batista no texto que lemos. Então, dentro dessas palavras sombrias e duras que João Batista traz, típicas, tá, da linguagem apocalíptica judaica, não encontramos precisamente a nova aliança esperançosa anunciada em Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 33. Não encontramos. Nem o abençoado rei prometido em Jeremias capítulo 23, versículo 5, né, com os santos do Altíssimo recebendo o reino, como diz lá em Daniel capítulo 7, versículo 18. Menos ainda o estabelecimento de um pacto de paz, como o anunciado em Ezequiel capítulo 34 e capítulo 37. Então, de onde vem toda essa conversa de julgamento? Irmãos, a resposta está no livro de Malaquias, encontrado em nossas Bíblias, apenas algumas páginas depois dos ditos de João. Eu vou colocar de novo aí Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, para que vocês tenham essa percepção que eu tenho. Está aí o texto, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Então isso aí está falando de um juízo eminente. No final do tempo da revelação profética da antiga aliança, depois de uma lista lapidar de acusações contra Israel, que refletem o que? A sua delicada situação de imoralidade e abandono das exigências da aliança. E as últimas palavras de Deus para o seu povo são as seguintes, vou botar uma síntese, tá? De Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Veja bem como é que foi a última palavra de Deus para o seu povo. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E o Senhor a quem você procura
e o anjo da aliança a quem você deseja, de repente virão ao seu templo. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem pode suportar o tempo de sua vinda? Ou quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Pois ele é como um fogo purificador e como sabão para lavar. Pois eis que vem o dia queimando como um forno, e todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os consumirá, diz o Senhor dos Exércitos, e não deixará nem raiz, nem ramo. De quem o texto está falando, meus irmãos? Do Messias. Mas ao mesmo tempo também fala de um mensageiro que iria preparar o caminho, né? E qual o Messias foi prometido aos cristãos da primeira era? Esse que nasceu ali em Jerusalém, mais precisamente em Belém, esse era o prometido aos cristãos da primeira era? Claro que não. Será que é o Messias como hoje pensa o sistema religioso, que é o que nasceu lá em Belém, tão saudado, né? Claro que não. Ali está falando do Messias de Israel. E quem é que fala que Jesus de Nazaré foi o Messias de Israel? Nós, abençoados, nós é que falamos, porque nós cremos em uma escatologia que está consumada. Irmãos, sinceramente, pelo menos para mim, não sei se para os abençoados, eu acredito também que é a mesma coisa, isso me dá uma base, gera em mim uma credibilidade, sim ou não? E é por isso que hoje já cerram as nossas fileiras, eu vejo dentro aí, da graça eterna, ex-pastores, ex-bispos, ex-missionárias. Por quê? Porque eles estão sendo alcançados por esse entendimento, por essa linha de entendimento. Esta profecia, queridos, fala claramente do Messias, mas em termos drásticos, uma vez que o povo alvo deste último dia de Jeová, é Israel. Veja aí Malaquias capítulo 1, versículo 1. É rico o contexto da palavra, não tem como a gente descontextualizar isso. Está aí Malaquias capítulo 1, versículo 1, que diz: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Como é que então hoje uma igreja descaracteriza isso e joga o dia da vingança do Senhor para os dias de hoje? É impossível, meus irmãos. Por esta razão, essas profecias e o seu conteúdo não se aplicam nem aos cristãos do primeiro século, nem aos cristãos de hoje, e nem ao próprio Israel de hoje. Isso só se aplica àqueles dias. Temos que o Messias não só tem o propósito de realizar a obra redentora e estabelecer o reino messiânico, aí sim entramos aqui, mas e principalmente também ele é como um fogo purificador. E quem pode suportar o tempo de sua vinda, como diz Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Foi isso que o Senhor vai fazer, tá ali, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Inclusive, meus irmãos, eu já vi muitos pregadores, muitos líderes religiosos, né, pregando em cima desse versículo e dando um murro em púlpitos, né, para trazer aquele espírito de condenação sobre as pessoas, né, pregando como se essa passagem, né, estivesse se referindo aos dias de hoje. Porque na verdade foi o que eu falei lá no início, eles ignoraram a importância do Antigo Testamento e da punição do Israel por Deus. Aí tem muita gente que pensa assim: mas Deus só fez juízo a Israel, André? Irmãos, de certa forma sim, porque como eu disse, eles eram o povo escolhido por Deus para levar o brilho ao mundo. Eles receberam uma lei santa e boa, como disse Paulo, porém não conseguiram atingir o objetivo. Foi por isso que houve uma necessidade de readaptação da aliança, se podemos assim dizer. Saiu o material, saiu o terreno, saiu o humano e entrou o quê? O espiritual. E aí nós entramos. É disto que se trata a vinda de Yahshua. Não é para um fim apocalíptico. Agora, o sistema religioso transformou isso o quê? Em um circo de horrores. Para a eternidade, pior ainda, né, abençoado? Porque cada dia que passa, mais ele se fortalece em suas bases. Agora, as escrituras é certa quando afirma que isto se refere àqueles dias.
Irmãos, isto foi uma retribuição ao povo da aliança, que foi considerado culpado neste dia de Jeová, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 1, que eu já apresentei para vocês. Isto foi o resultado da decadência da aliança. Diz a Israel que para eles o dia da ardente está chegando como um forno. Foi para aqueles dias. E também como mostramos em versos anteriores, que diz que todos os orgulhosos e todos os ímpios serão como palha. E naqueles dias, né, ou naquele dia, os queimará até que fiquem sem raiz nem ramo. Então Deus, por meio de seus profetas, avisava ao sacerdote. Veja Malaquias capítulo 2, versículo 8, um desses anúncios, né, dos profetas, diretamente aí aos sacerdotes. Mas vocês se desviaram do caminho, fizeste muitos tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo também daqueles dias entrou nesta acusação. Não foi somente o sacerdote, não. Porque cada um foi penalizado individualmente. Malaquias capítulo 2, versículo 11. Como a Bíblia fala de gente excelente nesses dias, né, abençoado? Fala, e fala de gente ruim. E diz ali o texto: e ao povo diz, Judá transgrediu, e em Israel e em Jerusalém se cometeu uma abominação. Pois Judá profanou o santuário do Senhor, que ele amava, e se casou com a filha de um Deus estranho. Isso é uma simbologia, dizendo que o casamento havia sido rompido, acusando assim os sacerdotes de não buscar ou guardar a lei, e assim pervertê-la, minando a aliança. E acusando, né, ainda vocês estão vendo aí, acusando o povo de ser infiel a Deus. Novamente através de uma metáfora, conforme eu falei, que compara a aliança de Deus com o casamento. Como aqui Paulo, né, retratou mais tarde em Romanos capítulo 7, né, quando ele fala, faz uma analogia ao casamento, como o estabelecimento entre a antiga estabelecimento, ou fim da velha aliança, e o começo da nova. Irmãos, o fardo de Malaquias sobre Israel é o que João Batista está se referindo, uma característica das profecias apocalípticas, que é a reiteração. Vocês sabem o que é reiteração? A reiteração de profecias seria uma confirmação, e isto vemos o quê? Em várias passagens também do chamado Novo Testamento. Em princípio, essas profecias são ditadas muitos anos antes do cumprimento da sentença chegar, mas depois são reiteradas, ou seja, fala-se novamente sobre essa profecia, quando ela está próxima do seu cumprimento. E é isso que nós estamos vendo. Malaquias, por volta de 400 anos antes de Cristo, processando os israelitas, e João Batista fazendo o quê? Reiterando-a. A última profecia de Malaquias e João Batista reiterando. É isso. Por isto, a questão do tempo aqui é fundamental. Para o quê? Para identificar o momento em que este dia de julgamento anunciado em Malaquias deve acontecer. Irmãos, e tirar isso do contexto é uma covardia. Concordam? É uma tremenda covardia. E pensar, né, abençoados, que nós vivíamos neste anacronismo cruel. Quantas vezes eu mesmo fazia as coisas por medo e nunca por um coração liberto. Nós tínhamos o nosso coração, mente, né? Em escravidão, irmãos. Nós éramos escravos do medo. Por isto que devemos dar atenção especiais, como estamos dando hoje, a essas mensagens. E a essa passagem agora que eu vou mostrar para vocês. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Nós não podemos nos descontextualizar disso. Está aí, ó. Eis que vos envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. E isso foi reiterado 400 anos depois. Por quem? Por João Batista. Então hoje, alguns comentaristas, né, reconhecem naturalmente este Elias, que é João Batista. Isso é evidente, irmãos, quando nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 17, quando o anjo Gabriel diz a Zacarias sobre João Batista. Vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 17? Lucas capítulo 1, versículo 17 diz o texto: e irá adiante dele com espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos.
mais uma profecia reiterada. Então estão citando precisamente Malaquias capítulo 4, versículo 6, e o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus não pode ser desmentido, irmãos, quando ele aponta sobre João Batista. Vamos ver? Mateus capítulo 11, versículo 14, e também se encontra lá em 17, Mateus capítulo 17, do 10 ao 13. Mas vamos ler Mateus 11, 14. E se você está disposto a recebê-lo, ele é o Elias que havia de vir. Está entendendo, abençoado? Irmãos, e comparar Elias com João Batista, né, é a espinha na garganta dos estudantes da Bíblia que creem em uma segunda vinda de Jesus para os dias de hoje, né, a um futuro indeterminado. Mas a grande maioria dos comentaristas, né, aqueles que estudam a palavra séria desse texto aí de Malaquias, que espera uma segunda vinda de Cristo no futuro, entende as implicações de identificar este Elias com João Batista. Por isso que eles sempre estão... a escatologia deles é uma escatologia totalmente confusa, meus irmãos. Eles entendem que o dia do Senhor deve acontecer depois de João, e não em um futuro distante, sem relação com o tempo de João Batista. Mas é isso que eles fizeram. Não é verdade? Eles não pregam que ainda haverá o dia da ira do Senhor? Mas que Senhor é este que vai vir? Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo como nós estamos bem cercadinhos, bem embasados, né? Bem firmes em nossas interpretações que geram nossas confissões, nossas convicções e confissões. Nós temos um contexto muito forte. Se nós formos a Gênesis, os textos indicam que estes dias finais, para aqueles dias, foi para aqueles dias. Se formos a Salmos, a Jeremias, a Ezequiel, a Daniel, estamos lendo agora Malaquias, tudo um contexto só. Se passearmos sobre o Novo Testamento, como temos feito, né, tudo leva ao fim dos dias naqueles dias. Agora, o que os nossos irmãos que assistem nossas mensagens, que ainda não se encontraram nestes estudos que nós estamos realizando, precisam levar em consideração toda essa história que estamos mostrando para vocês. Irmão, se você continuar usando o futurismo, que é fruto de uma descontextualização bíblica, você nunca vai entender, e a sua mente sempre estará em confusão, e o seu coração escravo. Irmãos, é igual, deixa eu ver se eu estou aqui com vocês. Irmãos, é igual a história do mal. Muita gente não entende o mal. Só entende o mal sob uma perspectiva do diabo. Um ser que foi criado pelo cristianismo tradicional. Isto faz com que as pessoas não se assumam. As pessoas se escondem atrás de uma criatura imaginária que vai levar a culpa. Essa é a desculpa que esses líderes têm dado aí ao longo de sua história, para justificarem suas falhas. Já falei sobre isso aqui. Muitos hoje, que antes eram cristãos, hoje viraram ateus. Por quê? Porque não entendem o processo do mal no mundo. Esse processo foi maculado, irmão. Sabe por qual ideia esse processo foi maculado? Eles têm uma ideia de que o lado do bem é com a ausência total do mal. E o mal é com a ausência total de bem. Sendo que isso é um erro. Isso tem levado o ser humano a cometer loucuras e atrocidades, como temos visto nos dias de hoje. Eles se escondem, na verdade. Ao invés de você crescer, você não cresce, você coloca a culpa num ser, e o pior, que não existe. Isso não é verdade? Bom, abençoados, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem. Eu teria muito mais coisa a passar para vocês, como por exemplo de mostrar claramente que os judeus seriam os destinatários do julgamento. E quando João disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 10, eu vou botar essas duas passagens para a gente encerrar aí. Tá aí. Mateus capítulo 3:10, né, a parte A, e depois também Mateus capítulo 3:12a. Tá ali, ó. E já está posto o machado à raiz das árvores. O Messias tem um leque na sua mão, ou seu leque na mão. Isso é uma declaração iminente da sentença, por ter na mão os instrumentos que simbolizam o quê? O juízo, que é reiterado como anunciado por Malaquias.
ocorreria após o tempo de João e seria transmitido aos judeus, aos ímpios daquela geração de Yahshua. Estamos entendidos, abençoado? Bom, queridos, estamos então terminando, mais uma mensagem. E o que nós vimos aqui hoje, argumentamos que o cristianismo tradicional ignorou as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias de Israel, resultando em previsões catastróficas e erros frequentes na atualidade. Enfatizamos a importância de uma interpretação contextualizada dos métodos de exegese, da linguagem hebraica, de figuras de linguagem e outras características relevantes para se entender as profecias. Mencionamos também a importância de entender a percepção daqueles que viveram na época, incluindo João Batista, que anunciou a chegada do príncipe de Israel. E nos concentramos na última profecia do Antigo Testamento, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que foi cumprida por João Batista, como relatado em Mateus capítulo 3, versículo 7b ao 12. Discutimos também que o Israel bíblico quebrou a aliança com Deus e, portanto, a profecia de Malaquias aponta para João Batista, que estava trabalhando para avisar o povo do dia da ira do Senhor e preparando o caminho do Messias. E que hoje, infelizmente, o sistema religioso usa para aprisionar as vidas das pessoas de hoje e das gerações futuras, pois continuamos a levar nossos filhos a serem apresentados a estas doutrinas. Bom, abençoados, dito isto, eu vou ficando por aqui e mais uma vez, muito obrigado. Curtam as nossas mensagens, compartilhem, porque eu tenho certeza que muitos alcançarão esse conhecimento, ok? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Graça e paz! Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.